Viu o vídeo do seu colete no YouTube, discorda de algumas coisas, faria diferente. Problema teu, né? Infelizmente, pediu. Fala, galera, Andrade Combate na área e vamos para mais uma caixa de perguntas? É isso aí. Então, você que está mandando a sua pergunta lá no nosso canal do Instagram, elas estão sendo respondidas aqui. Então, vamos com tudo. Compartilha, comente e... Como é que é? Curta, comente, compartilha. Curta, comente, compartilha. Vambora, vamos com tudo. Vamos lá, galera. A primeira perguntinha que eu tenho por aqui, ela é muito simples. Olha só. G25, que é no calibre 380, ou TH380. Eu fico com a G25. Foi o meu primeiro equipamento quando eu ainda estava na polícia militar, galera. Então, assim, e esse equipamento ele ficou de presente como se fosse uma relíquia, alguma coisa assim, né? Que a gente está falando aí, eu adquiri mais ou menos, acho que 2001, pode ser. Eu adquiri esse equipamento e aí ele ficou para o Davizão como lembrança. Esse aí é um equipamento que a gente não vai se desfazer dele. Ficou para ele, enfim, tem um apelo, né, sentimental aí em relação por ter sido meu primeiro equipamento. Então, eu fico de G25, né, falando aí um pouco da fabricante da TH380, a gente tem tido uma melhora significativa em seus equipamentos, então vale a pena conferir o que tem aí de lançamento, o que está rolando aí no mercado, porque tem melhorado bastante. Assim, eu tenho acompanhado e falado com alguns colegas que são bem envolvidos, né, nessa questão desse material. Então, assim, o pessoal tem falado que tem melhorado. Eu, particularmente, não manuseio, não sou de usar, não tenho, então não posso dar uma opinião mais precisa, beleza? Então vamos com tudo. Segunda pergunta. Segunda pergunta, qual a marca daquela bandoleira que você apresenta no curso online de espingarda de combate? É isso, galera. Quem não sabe, tá rodando, tá aí. Você pode fazer parte desse time adquirindo lá o nosso módulo de espingarda de combate online. Muito prático. Galera, os feedbacks são fantásticos. Então, assim, eu acho que a gente acertou a mão ali para esse módulo. Então, legal. Então, vamos lá. O colega tá perguntando aqui, ó. Muito prática e muito útil. Cara, as duas bandoleiras que são apresentadas ali, a gente tem a do Frank Proctor, tá? Então você pode pesquisar pelo site Frank Proctor e você vai encontrar lá. São bandoleiras de duas pontas e elas são autoajustáveis, né? Você tem como ir lá na carretilha lá e ajustar e usar. Cada fabricante dá um nome, carretilha, manivela, cada um vai falar de um jeito, mas você entendeu aí o que eu estou querendo dizer, beleza? Só você pesquisar e eu posso deixar para você aqui uma dica nacional, né? Então você tem uma dica nacional aí que você pode estar utilizando, aquele bom custo-benefício, funciona também, já utilizei durante um bom tempo, que seria a Vetac, desculpa, a Vetac existe, mas é uma ótima bandoleira também, mas é gringa. Ataque 2.0 da Invictus, beleza? Então atende também e você vai conseguir fazer boas manobras aí com essa bandoleira. Legal, galera? Eu ia falando aqui, né? Deixar aquele bizu. Bandoleira, qualquer tipo de equipamento, você tem que treinar ele à parte, né? Você tem que isolar, por exemplo, eu vou treinar a bandoleira. Você vai fazer um treino voltado somente para a bandoleira, para você poder ganhar a maniabilidade e a performance necessária para as manobras aí que você precisa executar com a bandoleira, às vezes num curto espaço de tempo, às vezes sob estresse, enfim. Então fica a dica, beleza? Vamos com tudo. É uma pergunta, mas é de uma irmã muito participativa no nosso canal, então a gente está querendo deixar aquele beijo, sabe? Aquela gratidão, como ela mesma fala, é só gratidão. Então, minha irmã, obrigado pela sua participação, pelas suas palavras de força, de energia, né? Da sua participação diária aqui no nosso canal. Então fica com Deus e uma semana abençoada para você. Vamos com tudo. Vamos lá, olha só que pergunta legal, né? Isso aí acho que deve ter sido motivado até por um comentário meu em um dos nossos vídeos aqui no nosso canal aqui do YouTube, né? O que acha dessa galera toda que acompanha aqui e ainda não se inscreveu no canal do YouTube? Por favor, né, galera? Aqui, eu acompanho aqui, patroa, para não ficar dúbio, né? Acompanhe aqui no Instagram, porque a perguntinha veio pelo Instagram, beleza? Então, assim, a gente tem um volume muito maior lá no nosso canal do Instagram
E aqui no YouTube a galera não se inscreve, não está acompanhando. Então, assim, meus irmãos amados, minhas irmãs, não faz sentido nenhum, foi o que eu falei. Então, olha só, você que participa do canal, você que está junto com a gente, tem que fortalecer o canal do YouTube. Então, bora para cá, vem para cá, porque aqui o canal, vou explicar como eu tenho falado sempre, né? O canal ele é interativo. O que o Andrade quer dizer com isso? O canal é comidaria, então você vai ver para onde que eu tô, quais são os restaurantes, o que a gente curte, né? Que é a parte do nosso dia a dia, família, eu, Patrícia, meus amigos. Então, assim, aquele besterol. Então, é aquilo ali para você cair na gargalhada e ver nossas besteiras. A gente tem equipamentos. Então, assim, aquilo que eu recebo, né, dos nossos parceiros, então eu vou lá e coloco para você. Ah, é uma lanterna, é um coldre, é a bandoleira, sabe, qualquer coisa relacionada a equipamentos. Então, a gente tem discutido ele lá no nosso canal do YouTube. Então você pode estar vendo a questão de equipamentos. Cursos, pô, recentemente nós fizemos um curso aí que foi magnífico, surpreendente para o 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista aqui no Rio de Janeiro. Então a gente recente colocou lá. Então como é que foi o treino com os paraquedistas? Pô, tá lá. Então, pô, Santa Maria, como é que foi o treino em Santa Maria com o Titã Gans? Pô, então tá lá. Então assim, parte de cursos. Tem a parte de treinamento. Então, assim, o que a gente fala de treinamento? Tem parte física, né? De algum exercício que eu faço comigo, com o Davi. E tem o que a gente chama, que é a cereja do bolo do nosso canal. Que é quando a gente está trabalhando para a obra, reconhecendo Jesus Cristo como o nosso único, suficiente Salvador, que é o devocional Dica de Vida a Combat, galera. Então, você tem que estar lá abastecendo, alimentando o teu espírito. E eu costumo fazer sempre aí no final de semana, para que a gente inicie a nossa jornada semanal, sabe, com a bateria lá no alto, carga full, entendeu? Então, assim, a gente sabe, todo cara, seja ele do universo samurai, do que for, a gente sabe que é mente, corpo e espírito, galera. Você tem que estar com a tua mente tranquila, o teu espírito tem que estar tranquilo e o teu corpo tem que estar trabalhado. Então, assim, quando a gente fala de combate, quando a gente fala de defesa, sabe, no bem-estar, tudo a harmonia. Então a gente tem que conseguir colocar esses três pilares trabalhando de forma harmônica. Espírito, mente e corpo. Beleza? Então vamos com tudo. Essa daqui vai para um irmão amado aqui, sabe aquele irmão assim, ó, fechado. Saudade de você também, camarada. Vamos com tudo. Tô doido para ver você passear de cachorro com seu dog, protegendo ele, a família, a filhota, todo mundo, com a tua espingarda tiracolo. Então vamos com tudo, meu irmão. Um beijo grande. Saudade, família Combat. Vamos lá. Alguma previsão de curso no Rio de Janeiro? Tem previsão, irmão. Olha só. 18 de maio. A gente está veiculando aí, ó. 18 de maio, pistola de combate no Clube ATDC Caxias, Rio de Janeiro. Beleza? Lembrando, a gente quer fazer, é o nosso objetivo, tá no nosso planejamento. Vai rodar o pistola em maio. Mais para o meio do ano, combate velado, e mais para o final do ano, a gente vai estar rodando um veicular, beleza? Lembrando, dia 27 de abril, a gente está com um grupo fechado, mas se houver interesse, dá para você mergulhar nele. A gente vai estar fazendo 27 de abril, antes do pistola de combate, um módulo de APH específico, APH em combate, de um dia, beleza? Então fica ligado, acompanha aí, acompanha a rede, acompanha o canal, Instagram e YouTube. O outro famigerado lá, que eu não vou nem falar o nome, porque eu tenho uma raiva dessa rede não vou nem falar, senão meu pastor briga também, que eu já ia xingar, é o seguinte, você vai ver Instagram, YouTube, a famigerada, e aí você se liga também lá no site, para não ficar de fora. Vamos com tudo. Mestre, compensa comprar uma TX22 para aumentar o volume de treinamento? Cara, compensa, né? Porque assim, uma latinha, tu vai pegar uma latinha com muita, né? Num preço lá embaixo, né? E aí você tem como realizar alguns treinos com a TX22. Lembrando que não basta você ficar só nela e apenas nela, e aí quando for competir ou quando você for realmente usar para defesa, apostar num outro tipo de calibre. Então é o seguinte, você pode usar a TX22 para aumentar o seu volume, você conseguir treinar
alguns fundamentos, vai ajudar bastante, mas não para todos, beleza? Então fica ligado nisso. Então complementa sempre, faz a maior parte com a TX22, mas não abandone o seu equipamento de defesa ou de competição. Vamos lá, galera, olha só que legal, eu vou aproveitar até para fazer um paralelo aqui com o nosso livro, né? No Esporte na Defesa, aumente sua performance com a metodologia de treinamento a combat. Você é minha maior inspiração. Irmão, de verdade, agradeço, fico muito honrado, não só eu como minha família, né? A gente se sente muito honrado quando a gente recebe comentários desse tipo, né? De verdade. E assim, e nos dá força para continuar, beleza? Só que olha só que é o que eu falo, inclusive nas nossas mentorias, quando eu falo sobre essa questão da gente aumentar a nossa performance, a gente tentar almejar algo. A nossa maior inspiração, primeiro, Jesus Cristo. É quem a gente entende que sem ele não chegamos ao Pai, não é isso? Tem que ser através de Jesus. Outra ideia, a gente sabe que ele é a nossa rocha, o único e suficiente Salvador. Então ele, para mim, é a maior inspiração, beleza? Até porque a gente não pode adorar, né? Então assim, vai para Deus ali, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo, fico feliz, como falei, e honrado, mas, por exemplo, quando eu quero me tornar um campeão, ou um policial, ou operações especiais, eu às vezes, ao tentar ter como fonte de inspiração a pessoa em si, eu sempre uso aqui o exemplo, por exemplo, do Anderson Silva. O cara que quer ser lutador de MMA e se tornar um dos maiores expoentes no esporte. Cara, você não tem que ser um adorador do Anderson. Você tem que ser adorador do processo que o Anderson fez. O processo do Anderson, o processo do Mike Tyson, o processo do Royce, o processo do Rickson, o processo do Dedé. Sabe, você tem que pegar esses caras. Aí você vai olhar e vai falar assim, bom, o que esses caras fizeram? Pô, esses caras acordavam 4 horas da manhã, eles se alimentavam bem, eles faziam em média 3 treinos por dia, um técnico, um físico, um de sparring, por exemplo, sabe? Aí o teu preparador que vai ver isso. Pô, você vai olhar e vai falar assim, cara, aquele juiz federal, aquele juiz, por exemplo, vou citar nomes aqui mesmo, por exemplo, um cara que eu sou fã, Alexandre Abraão. Pô, eu quero me tornar um juiz, sabe, com essa pegada. Eu quero, cara, qual foi o processo que o Alexandre seguiu? Esse cara, ele estudava quantas horas por dia? Esse cara fez escola da magistratura? O que esse cara fez? Então eu vou procurar estudar ao mesmo tempo, tentar pegar aquela mesma rotina, os bizus, e aí você vai pegando aquilo ali para você fazer. Por exemplo, o Andrade. Pô, o Andrade, ele conseguiu, fez CAT, COT, sabe? Recentemente eu fui agora, depois de burro velho, já como instrutor, fui fazer curso de instrutor de tiro. Muita gente me questionando, mas por que você, a essa altura do campeonato, um instrutor de tiro renomado, vai entrar para fazer um curso de instrutor de tiro na Polícia Militar do Rio de Janeiro? Meu irmão, primeiro, reconhecimento e respeito à instituição e àqueles instrutores profissionais que trabalham lá. Segundo, é o Andrade sentar do outro lado da mesa, é o Andrade estar do outro lado do quadro, é o Andrade reforçar a sua identidade do eterno aprendiz, porque o cara, meu irmão, que chega para ser instrutor, se ele acha que sabe tudo, que é o dono da verdade, vai se arrebentar, e vai se arrebentar feio, porque tudo é muito dinâmico, as coisas vão mudando, os equipamentos evoluem, então você tem que acompanhar essa evolução. Então se você parar no tempo achando que você se tornou o cara, não dou 2 anos para você já estar atrás de muita gente. Então o que acontece, galera? Reforçar a identidade do eterno aprendiz, estar estudando o tempo inteiro, ouvindo, independente do que o cara está falando, você está concordando ou não, está discordando em parte ou em tudo, mas você está lá e está falando, cara, eu sou um eterno aprendiz, eu tenho que aprender. Então isso daí reforça essa identidade. Então assim, qual é o processo que o Andrade seguiu ao longo da sua carreira policial, né, galera? A gente está indo aí para 28 anos, graças a Deus daqui a pouquinho eu tô pendurando aí o meu fuzil em bandoleira. Então assim, cara, o que foi feito? O que ele fez para se tornar um Falcão? O que ele fez para se tornar um Gitiano? O que ele fez para fazer um CAT? O que ele
treinou. Tanto tempo para natação, tanto tempo para corrida, tanto tempo para barra, abdominal, sabe? Então, assim, é isso que a gente tem que focar. Mas, de novo, irmão, volto lá no início da resposta. Muito obrigado. Gratidão demais. Não só eu, mas minha família, por tudo que você falou. Mas fica a dica. Toda vez que a gente parar para pensar, a gente pode admirar a pessoa, mas foca no processo. O processo é que vai fazer você caminhar. Se ligou? Fala, minha irmã amada. Vamos aqui, ó. Você acha que vamos viver uma guerra civil em breve? Brasil? Vamos não. Aqui é o seguinte, ó. Futebol, samba, todos os estados, cada praia, né? Lá no Maranhão, qual é o nome do lugar? Chegou lá o pessoal dançando uma vez que a gente foi dar curso lá. Qual era o nome da dança que tinha? E lota também, a galera. Eu acho que a galera dá mais ênfase para essa época lá, não, tem um nome específico. Esqueci aqui, galera, me perdoa. Tem uma dança lá específica, cara, eu acho que valoriza mais até do que o próprio carnaval, tá? Enfim, posso estar falando até besteira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso povo é muito pacífico, né? A gente não tem esse histórico, né, de esse ímpeto. Então, assim, a gente aqui as coisas vão acontecendo e tá tudo bem, daqui a pouco vem o carnaval, aí do carnaval as festas e o bloco e tá tudo bem. Então, assim, minha opinião, eu acho que não vai rolar, a gente não vai ter uma guerra civil aqui e vai ficar tudo bem e o povo vai aceitando o que vem, o que é oferecido e simples assim. Vamos lá, galera, olha a pergunta do amigo aqui, eu não entendi muito bem, mas eu vou dar uma resposta aqui aberta, bem ampla, né? Tem curso para civil? Trabalho na segurança pública. Aí, assim, se for policial civil ou aquele policial não militar, né? Porque você pegar o policial penal, policial federal, policial rodoviário federal, são policiais de uma categoria não militar, né? Não deixa de se enquadrar como civil. Então, assim, trabalho na segurança pública. Então, segurança pública, artigo 144, né? Aí, enfim. O que eu posso te dizer? Que nós temos aqui cursos direcionados especificamente para policiais de qualquer instituição, né? Policial ou militar das Forças Armadas. E a gente tem também para a categoria civil / né, vou botar aspas, privada, que são os nossos vigilantes, né, a galera que também trabalha e atua armada, por exemplo, nos bancos, escoltas, né? Então, assim, a gente atende toda essa galera e também os nossos atiradores, né? Aquele cara que está se preparando, né, está realizando cursos e treinamentos para poder, por exemplo, né, ter a posse, o porte de arma, o cara treina para poder fazer uma prova, que é a prova da PF, que é o laudo de capacitação técnica. Então esse cara tem que estar em condições de passar nessa prova. Então ele realiza treinamentos antes, cursos antes, para poder se capacitar, beleza? E passar na prova, não ficar reprovado lá na capacitação técnica, beleza? Então, enfim, a gente atende essa galera aí. Vamos nessa aqui, ó, dica de marca de fuzil. Então, T4 tem tem um outro nacional aqui e outro importado, enfim. Galera, temos diversas marcas hoje. Porque depois que se abre, né, tipo assim, a plataforma R, galera, você vai ter diversas marcas. Então, assim, nacional, você tem o T4. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu não quero falar o nome do fabricante. Deixa eu ver se tem o modelo. Eu pego o modelo e falo o modelo dele. Mais fácil. Ué, o modelo é o nome da fábrica? Como é que pode isso? É isso mesmo? Espera aí que eu estou entrando no site aqui. Então, babou. Eu não vou falar o nome do fabricante. Para não dar ruim aqui pro meu vídeo. Enfim. Vou botar Fox Echo. Um Fox Echo 556 por 45, um T4,
né? Ou outro importado, aí, galera, tem diversas marcas. Então, se a gente está falando de plataforma R, você vai trabalhar ele gás, pistão, o que você vai escolher, qual é o melhor. Então, assim, cara, tem diversas marcas, todas essas, hoje, você encontra com boa qualidade. O que eu posso te dar de dica é o seguinte, procura um que seja categoria mil-spec. Então, qualquer outra dessa que você escolher, vai atender. Aí tem aquilo lá também. Muita gente às vezes fica assim, não, mas eu quero aquele que é o melhor do melhor. Irmão, se você está montado na La Plata, vai e vença. Pega o melhor do melhor, não tem problema, né? Pô, o cara os caras podem andar de Ferrari, vai ficar andando de Fusca, de Passat? Não vai, meu irmão. De Chevette? Então vai logo na Ferrari, tá excelente. Só que assim, quando você pega a categoria mil-spec, significa que é a categoria militar. Então ele tem uma durabilidade, uma resistência, um controle de qualidade muito maior. Então ele vai durar muito. E onde que eu queria chegar? Se você não é um competidor, se você não vai usar ele com tanta intensidade, colocando ele à prova, às intempéries, né? Tipo, porra, calor escaldante e atirando 2, 3, sei lá quantos carregadores, e enfim, aí troca, e tá no frio, e tá na chuva, e pegou poeira, e limpa, e atira, tipo, sabe, como se fosse um equipamento de trabalho mesmo, que tem rotatividade. Por exemplo, você pega um trabalho de policial militar. Pô, aquele fuzil, ele trabalha todos os dias do ano, né, cara? Porque não é cautela, não é do policial, então fica lá na RUMB, né? Então o cara pega, o policial entrou hoje, usou. Aí ele devolve, o cara que está entrando pega, aí depois devolve o cara que está entrando pega, ou seja, está ali direto. Então esses fuzis realmente tu tem que buscar ele com um controle de qualidade muito maior, uma sobrevida de cano, sabe, boa. Agora, eu vou dar 2, 3 tirinhos hoje, 30 tirinhos amanhã, sei lá quantos tiros você vai dar por ano. Cara, não importa tanto isso, sabe? E outra, quando você pega também uma plataforma dessa R, é igual Frankenstein, meu irmão. Você vai lá, pô, essa peça aqui é melhor, troca, entendeu? E vai trocando, troca gatilho, troca qualquer coisa. Você só não vai poder trocar onde tem número. A verdade é essa. Beleza? Então vamos com tudo. Fala, galera, uma perguntinha aqui por demais interessante. O cara colocou aqui na pergunta assim, ó, vi o vídeo do seu colete no YouTube, discordo de algumas coisas, eu faria diferente. Cara, eu vou responder inclusive esse aqui, porque esse aqui vai subir pro Stories, beleza? E depois eu salvo o lanço no Reels e vai ficar nos 3, vai ficar aqui também no YouTube. Então vamos lá. Vi o vídeo do seu colete no YouTube, discordo de algumas coisas, faria diferente. Problema teu, né? Infelizmente pediu. Olha só, te falar um negócio. O colete é meu ou é seu? Aí depois eu falo que o Andrade Condade maluco que é grosso. Olha só, te falar um negócio. Galera, eu não sei, você não está compartilhando com o amigo, por exemplo, o que você faz. Se você é policial, se você é militar, qual é a unidade? Você só veio aqui para querer falar que discorda. Discordar, galera, muita gente discorda de muita coisa. E eu tô pouco me lixando para isso. Agora é assim, quando a gente fala do colete, aquele colete atende às minhas necessidades. E aí, assim, ó, se você tiver algo a agregar, você chega para mim e fala assim, ó, pô, eu mudaria aqui, mudaria ali, eu acho assim. Mas primeiro, você tem que trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho. Você tem que trabalhar em zona conflagrada, com esse tipo de policiamento. Se você trabalhar assim, beleza, eu posso até parar para te ouvir. Eu poderia até parar para te ouvir se você trabalhar nas mesmas circunstâncias, né, com as mesmas adversidades. Então ali é um colete básico, né, que tem realmente aquilo que eu preciso para realizar o tipo de policiamento que eu executo. Então, assim, quando a gente fala de loadout, primeiro, ele tem que ficar confortável, ele tem que ficar com um peso equilibrado e usando realmente a quantidade de bolso e equipamento que você vai usar. E principalmente na frente e à disposição tem a questão de um tempo que, como APH, torniquetes, carregadores, você tem que conseguir pegar isso num tempo aceitável. Você não pode se enrolar para pegar. Não pode prender bandoleira para você fazer as suas maniabilidades, as transições para os seus equipamentos, né, do teu armamento longo. Enfim, aonde que eu carrego a minha arma curta. Por exemplo, teve pessoas, vou continuar de novo, peraí.
Teve gente que me perguntou, por exemplo, o carregador de pistola. Pô, se não tá no colete, guerreiro, se não tá no vídeo e não tá no colete, é porque eu não uso. Entendeu? E tem muita coisa que eu não posso discutir em fonte aberta, não dá para eu ficar falando, porque eu não vou ficar discutindo questões de conteúdo sensíveis, técnicas mais apuradas do que tem hoje como sendo atual para as unidades que operam aqui no Rio de Janeiro em zonas conflagradas, tais como os patamos, né, a galera dos batalhões que atuam nessas áreas, as delegacias especializadas, o próprio BOP, o próprio choque, o próprio BAC. Então, assim, acaba que aqui a gente usa de verdade, não estou dizendo que outras unidades policiais não usam, mas às vezes o policiamento é diferente, a gente sabe que tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, não acontecem em outro lugar. Então tem algumas especialidades, especificidades que vai ficar... Espera aí que parou aqui. Então tem algumas coisas que vão ser muito específicas para a galera que opera aqui. E às vezes, não é novidade para ninguém que a gente recebe não só a polícia do Brasil inteiro, mas unidades policiais e militares do mundo que frequentam aqui as unidades como COR e BOP para saber o que a gente tem feito. Então tem coisa e algumas técnicas, como eu já falei, as técnicas elas nascem no campo. Com o coturno sujo, entendeu? É você pisando no terreno. Que aí você vai encontrando as diversidades, vai desdobrando, vai superando, beleza? Adaptando, e dali nascem novas técnicas, novos equipamentos, assim como vai ter muita coisa que vai vir de guerra de Rússia e Ucrânia, por exemplo. Então vai ter muita coisa que vai nascer ali, daqui a pouco vai estar se espalhando pelo mundo, porque é no terreno, não é no stand, nem no laboratório, nem lendo livro que você vai descobrir essas coisas. É realmente trabalhando, fazendo. E aí, para fechar, tem muita gente, galera, que assim, o mais perto que o cara chegou de um confronto foi jogando airsoft, entendeu? Fazendo force on force. O camarada nunca trabalhou em lugar nenhum. Então, meu irmão, assim, tem gente que mudo vira poeta, entendeu? Então, assim, vamos trazer coisas que realmente agreguem, que você venha para somar. Às vezes eu vou aprender com você, eu sou aberto. Então, assim, você pode trazer sugestões que, se você trouxer algo que eu acredite ser funcional, eu vou testar, beleza? E depois eu posso te falar, foi legal, não foi, e não vou ter o menor problema com isso. Então, assim, a gente às vezes vive um universo hoje que a rede social abre um campo para ensinar padre a rezar missa, o cara que não é pai de ninguém, o cara faz coach de ensinar como é ser pai, entendeu? O cara que não é polícia quer ensinar os outros a ser polícia, enfim, aí não dá. Avante no rei. Pronto, galera, essa última pergunta ficou para o final porque ela merecia respostas, inclusive, aqui no próprio Story. Então vamos com tudo. Galera, tá aí. Na abertura eu expliquei a questão, né, do nosso canal ser um canal bem interativo. Então eu conto contigo, com a sua participação. Participe. Curta, comente. Manda gaivotinha. Né? Como é que fala? Compartilha, curta, comente, beleza? Se inscreve no canal. Aproveita aí, tá olhando para mim? Vai lá, aperta o botão, vai com o dedo, se inscreve. Então vamos com tudo, galera, porque aqui a gente segue atirando com força e mais do que nunca, avançando no reino.